Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um episódio do canal Diplomacia com Café. Vamos então começar este episódio falando sobre a diplomacia e a política externa brasileira do governo de Juscelino Kubitschek. Mineiro do PSD ganhou as eleições de 1955 contra o udenista, o Gabriel Passos. Bom, o JK ele fez uma carreira invejável para muitos políticos. A política brasileira é cheia de idas e vindas. A gente viu com a própria eleição do presidente Lula da Silva, juntamente com Geraldo Alckmin, que sempre foi um opositor do PT, mas que se juntou ao presidente atual para derrotarem o então candidato do PL, Jair Bolsonaro. Então, a política brasileira é cheia de idas e vindas, inclusive na própria política externa brasileira, menos, claro, que a política interna, mas também tivemos movimentos de idas e vindas. Bom, quando a gente fala sobre Juscelino Kubitschek, a gente fala sobre um nacional desenvolvimentista, que inclusive vai ser retomado aí por Costa e Silva, depois por Médici durante o regime militar brasileiro, com a integração das várias regiões do Brasil, mas o Juscelino Kubitschek foi de fato um expoente aí do rodoviarismo em detrimento, para lamento de muitos, do ferroviarismo. A primeira ferrovia do Brasil, ela começou inclusive no século XIX, é de 1856, durante ainda o Império Brasileiro, durante o Segundo Reinado, e o Juscelino Kubitschek ele trocou esse modelo ferroviarista por um modelo rodoviário, inclusive beneficiando os Estados Unidos. Inclusive o setor de transporte ganhou muita ênfase nesse período durante o plano de metas, que teve 30 metas e uma meta síntese, justamente a construção de Brasília, não é? E muita gente ficou chateado com esse projeto do JK. Ele foi um mineiro, inclusive a casa dele está até hoje em Belo Horizonte, construída aí pelo célebre arquiteto Oscar Niemeyer. O presidente dele era o conhecido Jânio Quadros, que ficou apenas alguns meses na presidência do Brasil. Ele era o vice-presidente e foram eleitos numa coligação entre o PDS e o PTB. Lembrando, claro, que esse PSD não era o mesmo partido do José Sarney, tá? De PDS. Então tem uma pequena diferença aí de letras, mas o José Sarney ele acabou que saiu da arena do partido da situação, no caso do catete, ou do regime militar, do executivo, do regime militar, e acabou indo para um outro partido, o PMDB, que na verdade era o partido do Tancredo Neves, e o Tancredo acaba morrendo, faleceu de forma trágica, e quem assume o poder é justamente José Sarney. Voltando ao regime, ou melhor, à presidência do JK, a gente tem então como o grande ponto é justamente a construção de Brasília, integrando as múltiplas regiões brasileiras. Ele era um nacional desenvolvimentista, como eu acabei de dizer. Muitos investimentos foram feitos em transporte e energia, mais de 70% foram concentrados apenas nesses dois setores da economia. Durante o governo de JK, a inflação praticamente dobrou no Brasil, enquanto que o setor industrial crescia a 2 dígitos, cerca de 11,6% ao ano, uma quantidade muito relevante. No primeiro ano de governo de JK, a gente teve um envio de tropas brasileiras para o Suez, justamente no contexto da Segunda Guerra Árabe-Israelense, para a região do Egito. Então, durante a UNEF-1, o Brasil sim enviou tropas, foi um grande contingente, na verdade, por essa operação autorizada aí pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que possui a incumbência de autorizar esse tipo de operação sobre o capítulo 6 ou sobre o capítulo 7º da Carta das Nações Unidas. Dizer que o JK ele também dá um apoio contra os comunistas na Hungria na Revolução anticomunista, que depois foi debelada aí por apoio soviético na Hungria. Em relação à proximidade com os Estados Unidos, a gente percebe que foi notória, algo que vai ser retomado alguns anos mais tarde, não durante o governo Jânio Quadros, nem com o governo de João Goulart, mas sim com o governo de Castelo Branco. Alguns diplomatas e até analistas de relações exteriores chamam de passo fora da cadência. Em 57, os Estados Unidos e o Brasil eles acordaram bases militares em Fernando de Noronha. Em
1958 a gente tem a construção de um reator nuclear justamente dentro da Universidade de São Paulo, dentro da USP, no contexto da agenda Atoms for Peace, ou Átomos para a Paz. Em 57 a gente ainda tem a lei tarifária, que justamente tentava proteger a indústria nacional por meio de tarifas ad valorem, ou seja, um percentual que era cobrado em relação a um produto, um percentual e não uma quantidade fixa de um mesmo produto. Isso acabava beneficiando, claro, a produção feita internamente, inclusive retomando um pouco do aspecto que foi feito por Getúlio Vargas, também considerado um desenvolvimentista. Em 1959, como a gente pode ver na própria obra de Cronologia das Relações Internacionais, a gente nota que o Brasil ele rompe com o Fundo Monetário Internacional, também há a criação do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e retomar de relações comerciais apenas e não diplomáticas com a União Soviética. Elas foram rompidas do governo Dutra em 1947, mas só vão ser retomadas muito tempo depois. Em 1960 a gente também tem o estabelecimento de relações diplomáticas com a CEE, que não é a União Europeia, ela só vai surgir com o Tratado de Maastricht de 1992, ganhando personalidade jurídica com o Tratado de Lisboa de 2007, entrando em vigor em 2009. Bom, a gente também tem outros tópicos que foram feitos durante o JK na política externa brasileira. E a gente pode pegar, por exemplo, os acordos de Roboré de 58, que muito mais tarde, em 99, vão levar à construção de um gasoduto no contexto do Gasbol, aí durante o governo FHC. Mas, durante a presidência do Juscelino Kubitschek, a gente já tem uma aproximação justamente para a exploração de parcerias conjuntas no setor energético e também, é claro, dentro desse setor do próprio gás natural. Tem em 58 a Declaração de Brasília, a gente tem a entrega por uma carta pelo próprio presidente Juscelino Kubitschek ao presidente norte-americano Eisenhower, que foi um general que atuou no Marrocos, inclusive tentando fazer com que a França não estivesse naquela região durante a Segunda Guerra Mundial, e se tornou presidente dos Estados Unidos a partir de 1953. Ele recebeu com um certo distanciamento aquela proposta feita por JK, a Operação Pan-Americana, a OPA, mas o Arturo Frondizi, presidente da Argentina, da UCR, da União Cívica Radical, aceitou, né, como uma proposta positiva, inclusive para a cooperação dos países americanos. A gente já teve várias outras tentativas de integração americana. A gente tem a LAUC, por exemplo, que se inicia em 1960 e que depois vai ser substituída, claro, pela LAD em 80, mas durante a história brasileira a gente teve várias tentativas, como por exemplo a própria Convenção de Cartagena. Já durante o Império a gente tem a Conferência de Washington de 1889, durante a República, e várias outras que foram acontecendo, por exemplo, em Punta del Este, a criação da própria OEA, conferência no México, conferência em Lima. Então, essas tentativas elas foram de fato sendo moldadas com o tempo até chegar, claro, nos dias atuais, em que a gente tem cooperação tanto no Mercosul, criado em 91, quanto no próprio Mercosul, né? Existe uma certa concertação entre os países latino-americanos, dentro da própria CARICOM, dentro da própria CELAC, dentro das várias iniciativas das quais o Brasil participa, do G77, da própria OMC, da própria ONU. Então existe uma certa concertação dos países latino-americanos, embora exista um distanciamento agora por conta da divergência entre o presidente Milei e o presidente Lula. Para terminar, a gente vai falar aqui sobre quem era o chanceler de fato durante o governo JK. A gente teve inicialmente no governo Vargas o João Neves da Fonteira, inclusive participou de uma consulta de chanceleres importantes. É importante que depois o JK vai se apropriar desse tema para combater as ideias comunistas antidemocráticas, inclusive elencadas pela própria OEA para expulsão de Cuba do sistema interamericano, que foi justamente em 1962, durante a Conferência de Punta del Este. Inclusive o Brasil se absteve dessa condenação de Cuba, juntamente com o México, a própria Argentina e 3 outros países.
num grupo conhecido como Outer Six, ou Seis Fora. E, de fato, o Brasil, que estava na presidência de João Goulart, então, claro, ele tinha ideias mais à esquerda, decidiu se abster. O chanceler de Vargas, o João Neves da Fontoura, durante o período de 51 a 54, ele disse não, a gente tem que combater sim as ideias comunistas, alinhando o Brasil mais aos Estados Unidos, o que já tinha acontecido a partir de 39, né, quando o Brasil ele solta, entre aspas, a mão da Alemanha no comércio compensado e se alinha definitivamente aos Estados Unidos contra os países do eixo, ao que vai se concretizar totalmente em 42. Inclusive com envio de tropas para a Itália, não é, da Força Expedicionária Brasileira. Bom, o Juscelino Kubitschek, ele teve apenas 3 chanceleres, ao contrário do Vargas, que teve muitos chanceleres. O José Carlos de Macedo Soares foi um deles, Negrão de Lima, que se tornou governador de Guanabara, se não me engano, de 1965 a 1971, e também o último, que foi o Horácio Laffer, que é primo, inclusive, de um chanceler recente, o Celso Laffer. Bom, gente, então ficamos por aqui, falamos aí da política externa do governo do mineiro Juscelino Kubitschek, que entrou na história aí por ter integrado ou começado a integração dos 5 Brasis, ou dos 4 Brasis, no conceito de Milton Santos, e que levou, claro, a aquilo que a gente conhece como Brasília, que se tornou capital, claro, em 1959. O Brasil já teve inúmeras outras capitais, mas terminamos por aqui e até o próximo episódio.